Sejam muito bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai desconstruir e redefinir completamente um conceito que, convenhamos, é profundamente mal compreendido por quase todo mundo: o perdão. Sabe aquela história de simplesmente deixar pra lá ou engolir o churo? Esquece isso. Nós vamos olhar direto para a ciência das nossas emoções e entender, na prática, como soltar as amarras que prendem a mente humana ao passado. Bora lá? Então, vamos mergulhar nisso. O nosso mapa para a libertação emocional segue estes passos evolutivos aqui. A gente vai desmontar o mito do perdão, entender a prisão do inconsciente, explorar por que resistimos, definir por que perdão não é reconciliação e, finalmente, trilhar o caminho para a libertação. Seção 1, o mito do perdão. Desmontando a ilusão. Para começar, a gente precisa desaprender muito do que a sociedade nos ensinou sobre seguir em frente. Tudo o que costumamos achar sobre perdoar pode estar, na verdade, sabotando a nossa paz. Olha só o que o perdão não é. Não é esquecer o que aconteceu, não é fingir que não doeu, definitivamente não é aceitar abusos, não é voltar a conviver com quem causou o dano e, de forma alguma, é justificar comportamentos destrutivos. Esses são mitos absurdamente perigosos, sabe? São exatamente essas ideias falsas que mantêm qualquer indivíduo preso em um ciclo interminável de sofrimento e paralisia. E isso ilustra de forma brilhante a diferença brutal entre submissão e libertação. A submissão emocional é aquela ideia equivocada de abaixar a cabeça e se diminuir, que é o que a maioria pensa que o perdão significa. Já a libertação emocional, que é a verdadeira essência da coisa na vida real, é um alívio psicológico absoluto. É literalmente tirar da dor o poder de continuar ditando o presente. O que nos leva à seção 2, a prisão do inconsciente, onde a dor se esconde. Observando agora pela ótica da psicanálise, ficam bem claras aquelas lesões emocionais que o ser humano frequentemente tenta soterrar. A regra clínica é super clara. Aquilo que não é resolvido emocionalmente continua vivendo do lado de dentro. Isso é absolutamente vital. Muitas vezes a pessoa acredita que a amarra dela é com o agressor, quando na realidade ela está simplesmente acorrentada à dor que ficou. O outro já foi embora faz tempo, mas o machucado virou um inquilino permanente. Mapeando essa relação de causa e efeito, fica evidente como a ferida original se traduz hoje. Uma dor de rejeição lá do passado se transforma em um padrão de medo de abandono, dependência emocional e uma necessidade extrema de aprovação. Já a humilhação converte-se naquele perfeccionismo cego, numa autocrítica severa e na necessidade exaustiva de provar o próprio valor o tempo todo. Isso prova que a mente não está só lembrando do passado, mas reagindo ativamente a uma dor antiga, bem aqui e agora. E as consequências dessa dor não processada são bem destrutivas. Estamos falando de ansiedade constante, amargura, uma dificuldade crônica de confiar nos outros, rigidez emocional e uma tristeza silenciosa. E o corpo cobra a conta, viu? Tensão muscular, insônia, hipervigilância e aquele peso interno inexplicável. Emoções reprimidas não somem num passe de mágica. Elas simplesmente mudam de forma e contaminam novas relações e até a nossa saúde física. Chegamos à seção 3. Por que resistimos? A ilusão da proteção. A dor dói, e é exatamente por isso que a mente humana luta e se agarra tão ferozmente ao próprio sofrimento, achando que isso a mantém segura. Basicamente, existem 4 grandes razões para a mente resistir tanto a perdoar. Primeiro, o medo de invalidar a dor. Aquela crença de que soltar significa dizer que nem foi tão grave assim. Segundo, ter construído uma identidade inteira em cima desse sofrimento. Terceiro, uma necessidade insaciável de justiça emocional. E quarto, a raiva agindo como um mecanismo de defesa. A grande e trágica ironia disso tudo é que esperar por um pedido de desculpas só mantém a pessoa emocionalmente presa ao agressor para sempre. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a raiva constrói uma fachada engenhosa. Ela entrega uma ilusão de força, uma sensação de controle quando a fúria domina. Mas oculto sob esse muro espesso, o que existe como realidade inegável é uma tristeza profunda, uma sensação de abandono e um núcleo emocional totalmente fragilizado. A raiva é, no fim das contas, apenas um escudo protegendo quem se sente profundamente não amado. Seção 4. O perdão não é reconciliação. Estabelecendo limites. Para proteger esse núcleo de maneira saudável, é preciso traçar um limite exato entre o que é interno e o que é externo. O perdão não significa de jeito nenhum
permitir novos abusos ou voltar para relações que destroem. A maturidade emocional inclui, obrigatoriamente, a proteção emocional, deixando bem claro, qualquer um pode perdoar profundamente no coração e, ao mesmo tempo, decidir que o outro nunca mais terá acesso à sua vida. O limite é estritamente pessoal e inegociável. Existe um abismo de diferença entre liberar o peso emocional interno e permitir que um padrão tóxico continue acontecendo. Espiritualidade e cura não são sinônimos de ser capacho de ninguém. Perdoar é lavar a própria alma, não é assinar um passe livre para quem causou o dano. São coisas completamente diferentes. E agora, a nossa sessão 5, o caminho para a libertação, os passos para a liberdade emocional. Chegou a hora do roteiro prático e clínico para a mente conseguir finalmente soltar as cordas e deixar o passado onde ele pertence. O primeiro passo é fazer um diagnóstico. Os sinais de que a ferida ainda está aberta incluem reações emocionais fortíssimas a memórias do passado, um desejo exaustivo de provar algo, ficar revivendo situações antigas na cabeça como um disco riscado e carregar uma raiva ou amargura constantes. Reconhecer isso, com uma honestidade nua e crua, é o pré-requisito obrigatório. Sem essa sinceridade com nós mesmos, não existe cura possível. Para iniciar a cura de verdade, o processo exige alguns passos sistemáticos. Passo 1. Reconhecer e validar a dor sem jogar para debaixo do tapete. Passo 2. Entender que a dor faz parte da história, mas não define a identidade de ninguém. Desconectar quem a pessoa é do que aconteceu com ela é onde mora o verdadeiro poder. Passo 3. Soltar aquela necessidade obsessiva de tentar reescrever o passado na mente. E o passo 4. Ressignificar a dor lá da infância utilizando métodos específicos como o protocolo Silva. Então, o ponto crucial aqui é a ressignificação. O protocolo Silva funciona como um processo terapêutico profundo, ajudando a acessar a dor emocional primária e a ressignificar feridas de infância que continuam regendo o presente de forma invisível. O perdão absoluto não é uma decisão puramente lógica, sabe? A emoção lá no nível inconsciente precisa ser reorganizada para que esses padrões sabotadores finalmente parem de se repetir. E para ancorar essa ideia profundamente na mente, a metáfora é bem cirúrgica. Imagine alguém segurando o carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. Dá quase para visualizar a fumaça e sentir o calor extremo dessa imagem. A pessoa com carvão acredita piamente que está punindo o outro pela injustiça cometida. Mas a realidade nua e crua é que ela está apenas incinerando as próprias mãos e prolongando a sua dor interna. Guardar ressentimento não é fazer justiça, é escolher morar voluntariamente numa prisão emocional que está pegando fogo. Mas quando esse carvão é solto, a leveza é imediata. O perdão verdadeiro traz um alívio absoluto. A gente volta a respirar emocionalmente, o peso interno simplesmente some e toda aquela energia mental gasta odiando é recuperada. O ciclo do passado é cortado pela raiz, novas relações nascem saudáveis e limpas e surge a percepção gloriosa de que a identidade de vítima já não é mais necessária para seguir adiante. É libertador. O que encerra esta nossa exploração de hoje com uma única e provocativa reflexão. Quando o ressentimento é mantido com unhas e dentes, quem é que realmente está se queimando? Fica aí o questionamento para o encerramento desta nossa jornada de conhecimento. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!